algoritmo de fatoração do Shor, nós precisamos entender como funciona a transformada discreta de Fourier e como realizar essa transformada em um computador quântico. E como motivação, eu vou falar sobre multiplicação de polinômios. Nós temos aqui dois polinômios, um polinômio A de grau 2 e um polinômio B de grau 2. E para fazer essa multiplicação, basta multiplicar B0 pelo primeiro polinômio, mais B1x vezes o primeiro polinômio, mais B2x ao quadrado vezes o primeiro polinômio. E nós temos esse resultado aqui. O que acontece é que o grau do polinômio resultante é igual ao grau do polinômio A, mais o grau do polinômio B. Um polinômio A vezes o polinômio B vai ser igual ao polinômio C. E o grau de C será igual ao grau de A mais o grau de B. E esse polinômio Cx pode ser escrito como o somatório em J igual a 0 até o grau de C, Cj vezes x elevado a j, onde esse Cj vai ser igual a um somatório em K igual a 0 até J, a K vezes PJ menos K. Então, o que acontece aqui, por exemplo, o CJ, por exemplo, aqui é o C0, e o C0, o K vai variar de 0 até 0, então a única possibilidade vai ser igual a 0B0. O próximo é o C1. Bom, K vai variar de 0 até 1, então nós teremos aqui A0B1 mais A1 vezes BJ menos 1 menos 1, 0. Que dá exatamente o segundo termo. Se os dois polinômios de entrada tiverem grau n, o número de operações realizadas aqui, o número de multiplicações será 1 mais 2 mais 3, então será 1 mais 2 mais 3 até n. Depois nós vamos decrescendo aqui novamente o número de operações, n menos 1. Vou olhar somente para essa parte. Essa é uma progressão aritmética e essa soma vai dar igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Então o número de operações será O de n ao quadrado. Será que nós podemos fazer melhor? Será que existe um algoritmo que realiza a multiplicação de polinômios de forma mais rápida? E para isso nós vamos ver uma segunda forma de representar os polinômios, que será utilizando a representação ponto-valor. Aqui nós estamos utilizando a representação por coeficientes e nós vamos utilizar a representação de ponto-valor. Um polinômio de grau n pode ser representado pelos seus coeficientes, mas também pode ser representado por um conjunto com n mais 1 pares de ponto-valor. Por exemplo, nós podemos calcular o valor de A de 0, que é igual a 3, A de 1 igual a 4 e A de 2 igual a 7. Utilizando a representação de ponto-valor, A de x é o conjunto 0,3, 1,4 e 2,7. Por exemplo, nós podemos escolher outros pontos, como menos 1, 3 e 10, menos 1 ao quadrado 1, mais 3, 4, 9, mais 3, 12, 2 ao quadrado 100, mais 13, 103. Então, outra representação ponto-valor para esse mesmo polinômio seria o conjunto menos 1 e 4, com os pares menos 1 e 4, 3 e 12, e 10 e 103. A união desses conjuntos também seria uma representação por ponto-valor, de uma forma estendida. Então, eu teria aqui uma outra representação, 0,3, 1,4, 2,7
menos 1,4, 3,12 e 10,103. Esses três conjuntos representam o mesmo polinômio. A multiplicação, utilizando a representação ponto-valor, precisa de uma representação de polinômio que possua dois n pares de ponto-valor. Por exemplo, xi, yi, com i igual a zero, até 2 vezes o grau do polinômio. E se nós tivermos aqui um outro polinômio b, xi, yi tio, novamente com i igual a zero, até 2 vezes o grau do polinômio. Então, o produto de A vezes B será representado pelo conjunto xi, yi vezes y tio com i igual a zero. Nós precisamos de dois n pares, que o polinômio resultante terá um grau de 2 n pares. Por exemplo, se fôssemos calcular o a ao quadrado, então a ao quadrado seria representado pelo conjunto 0,9, 1,16, 2,49, menos 1,16, 3,144 e 10,103 ao quadrado. A multiplicação dos polinômios nessa representação requer a multiplicação de 2n números, então precisaremos de O de n operações. O custo da multiplicação dos polinômios depende da representação. Se utilizarmos uma representação por coeficientes, será necessário O de n ao quadrado operações. Já se utilizarmos uma representação ponto-valor, nós precisaremos de O de n operações. Uma tentativa para fazer a multiplicação de polinômios de forma mais eficiente seria construir um algoritmo que convertesse da representação de coeficientes para a representação de ponto-valor, realizar a multiplicação com custo linear e depois converter da representação de ponto-valor para a representação de coeficientes. Se nós conseguirmos construir essas duas conversões de forma eficiente, nós podemos acelerar a multiplicação dos polinômios. Nós vamos focar agora nessa primeira parte, a conversão da representação de coeficientes para a representação de ponto-valor, e para isso nós precisamos fazer sucessivas avaliações do polinômio. Por exemplo, se nós tivermos um polinômio a de x com grau n, nós precisamos de n mais 1 valores, x0 até xn, e determinando o valor do polinômio para cada um desses pontos, nós temos uma representação de ponto-valor x, x0, y0, até xn, yn. Cada avaliação do polinômio tem um custo O de n. E como nós estamos fazendo n avaliações do polinômio, o custo total dessa conversão será O de n ao quadrado. Isso não vai trazer nenhuma vantagem, porque a multiplicação direta já tem esse custo O de n ao quadrado, então nós precisamos pensar em alguma forma melhor de realizar essa conversão da representação de coeficientes para a representação de ponto-valor, e é nesse momento que nós vamos utilizar a transformada discreta de Fourier. Para realizar a conversão da representação por coeficientes para a representação por ponto-valor, nós vamos dividir o polinômio em duas partes. A primeira parte eu vou chamar de A0 de x, e a segunda parte será um polinômio A1 de x. O polinômio A0 será definido utilizando todos os coeficientes cujo índice é par. E o A1 vai utilizar todos os coeficientes cujo índice é ímpar. Então nós teremos aqui A0 de x igual a A0, mais A2 vezes x, mais A4 vezes x ao quadrado, mais A6 vezes x ao cubo. E aqui embaixo nós teremos o polinômio A1, mais A3 vezes x, mais A5 vezes x ao quadrado, mais A7 vezes x ao cubo. Podemos utilizar A0 e A1 para reescrever o polinômio original A de x. A de x será igual a A0 de x ao quadrado, mais x vezes A1 de x ao quadrado. O que acontece aqui é que se substituirmos x ao quadrado, se substituirmos x por x ao quadrado no polinômio A0,
Nós vamos corrigir o expoente, aqui onde tem x elevado a 1 vai aparecer x ao quadrado, aqui x à quarta, aqui x à sexta. Elevando ao quadrado no polinômio A1 não vai corrigir o expoente, porque aparece ao quadrado a quarta e a sexta, mas basta multiplicar A1 de x ao quadrado por x para corrigir os expoentes. Se o valor de x for negativo, o polinômio A0 ele permanece idêntico, ele não vai se alterar. Então, nós podemos escrever A de menos x igual a A0 de x ao quadrado. E agora, para o polinômio A1, nós teríamos que trocar todos os sinais. Todos os sinais positivos teriam que ficar negativos, porque é menos x, o valor será o mesmo, com exceção do sinal. Então, eu vou escrever menos x vezes A1 de x ao quadrado. E agora, calculando o valor de A0 e de A1 de x ao quadrado, calculando os valores de x ao quadrado, esses dois polinômios eles têm o grau n sobre 2, eu consigo determinar o valor de x e de menos x do polinômio original. Eu consigo avaliar o polinômio original para x e menos x. Então, nós podemos ter diversos pontos, x2 e menos x2. Avaliando a série A1 para o ponto x3, nós podemos obter o valor de a de x3 e menos x3. E por último, x3 ao quadrado. E por último, para x4 ao quadrado, nós temos aqui, obtemos o valor de a de x4 e menos x4. Mas para avaliar o a0 de x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado e x4 ao quadrado, nós poderíamos seguir a mesma ideia e novamente dividir o problema em duas partes. Mas nesse momento, o que vai acontecer é que nós precisamos de um valor x1' ao quadrado, onde x1 ao quadrado é igual a x1' e x2 ao quadrado é igual a menos x1'. E também vamos precisar de um outro valor aqui, x2' ao quadrado, onde x3 ao quadrado é igual a x2' e x4 ao quadrado é igual a menos x2'. E por último, vamos precisar de um último ponto, vou chamar de x0. E aqui nós temos que x0 ao quadrado, aqui nós temos que x1' ao quadrado tem que ser igual a x0, e x2' ao quadrado tem que ser igual a menos x0. Nós temos esse polinômio a de x, e que pode ser dividido em dois polinômios, a0 de x igual a 3 mais 2x, e o polinômio a1 de x vai ser igual a 1 menos x. Esses polinômios ainda podem ser divididos em duas partes. A parte par aqui ficaria 3, a00 de x igual a 3, e o a01 de x igual a 2. E o a1 de x também pode ser dividido em duas partes, a10 de x igual a 1 e a11 de x igual a menos 1. O que nós vamos fazer agora é substituir todos os valores de x nesse primeiro momento por 1. Eu vou registrar aqui o número 1. Então, a00 de 1, todos esses polinômios são constantes, então o resultado será o mesmo. A01 de 1 será igual a 2. A10 de 1 será igual a 1. E A11 de x será igual a 1. 1 é igual a 1 ao quadrado e também é igual a menos 1 ao quadrado. Então agora nós queremos combinar essas respostas para determinar o valor de A0 de 1 e A0 de menos 1. A0 de 1, vou deixar a regra geral aqui em cima, A de x é igual a A0 de x mais x vezes A1 de x.
e A1 de x, aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. Será igual a A0 de x ao quadrado menos x vezes A1 de x ao quadrado. Para determinar o valor de A0, nós vamos calcular A00 de 1 ao quadrado mais x, que é igual a 1, vezes A01 de 1, vai dar igual a 3 mais 1 vezes 2, que é igual a 5. A0 de menos 1, que era 3, menos 1 vezes 2, vai dar igual a 1. A1 de 1 é igual a A1 zero de 1 ao quadrado mais 1 vezes A1 de 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Que era igual a 1 zero é igual a 1, mais 1 vezes A1, mais 1 vezes menos 1, que dará igual a 0. E A1 de menos 1 ficará igual a 1 menos 1 vezes menos 1, que é igual a 2. Agora nós vamos calcular o valor de A no ponto 1, menos 1 e menos i. A aplicado no ponto 1 será igual a A0 de 1, A0 de 1 mais 1 vezes A1 de 1, que será igual a 5 mais 1 vezes A1 de 1, 0, que dá igual a 5. A de menos 1, A0 de 1 menos 1 vezes A0 de 1, que é igual a 5 menos 0, que é igual a 5. A de i, então i ao quadrado igual a menos 1, será igual a A0 de menos 1, mais i vezes A1 de menos 1. A0 de menos 1 ficou igual a 1, A1 de menos 1 igual a 2, e A de menos i será igual a A0 de menos 1, menos i vezes A1 de menos 1, que é igual a 1, menos 2i. Nós conseguimos avaliar o polinômio nos pontos 1, menos 1 e menos i. Assim, nós obtivemos uma representação ponto-valor do polinômio A com os pares 1 e 5, menos 1 e 5, i e 1 mais 2i, e menos i e 1 menos 2i. E de onde vieram esses números 1, menos 1 e menos i? Devido ao procedimento recursivo, nós começamos avaliando os polinômios no ponto 1. Depois a avaliação é realizada nas raízes quadradas de 1. Em seguida, calculamos novamente a raiz quadrada. E obtemos 1 menos i. E essas são as raízes quartas da unidade. Nós não precisamos seguir esse procedimento para encontrar esses números. As raízes da unidade podem ser encontradas de forma mais direta. Para encontrar as raízes quartas da unidade, nós podemos seguir esse procedimento. Inicialmente, 1 é igual a e elevado a 2πi. Então, a raiz enésima de 1 será igual a e elevado a 2πi dividido por n. Eu vou chamar esse número de w. E as outras raízes da unidade são potências de w. E elevado a 2πi sobre 4 será igual a w. 2π sobre 4, isso será igual a e elevado a π sobre 2i. E se olharmos o plano complexo, π sobre 2, 90 graus, corresponde a i. Realizar uma potência aqui desse ângulo, quem será o w ao quadrado, a gente vai multiplicar esse ângulo por 2, então isso vai corresponder à rotação, e teremos aqui o menos 1, então w ao quadrado igual a menos 1, w ao cubo, novamente será a rotação, igual a menos i, e w elevado a zero será igual a 1. Como esses valores dependem da ordem da raiz, aqui é 4, eu vou chamar de W4,
E aqui nós temos uma fórmula para o Wn. Para encontrar as enésimas raízes da unidade, basta calcular 1 Wn elevado a 1, Wn elevado a 2, até Wn elevado a n menos 1. A transformada discreta de Fourier de um vetor A consiste em interpretar esse vetor como os coeficientes de um polinômio e agora avaliar esse polinômio nas raízes da unidade, nas raízes enésimas da unidade, se o vetor A tiver dimensão n menos 1. Por exemplo, se o vetor A for igual a 1, as raízes da unidade serão menos 1 e 1, ou 1 e menos 1 na ordem. Eu posso interpretar o vetor A como os coeficientes de um polinômio a de x igual a 1 mais x. E agora calculando a de 1 igual a 2 e a de menos 1 igual a 0. Então a transformada discreta de Fourier do vetor 1, 1 será igual ao vetor 2, 0. Agora nós precisamos determinar uma matriz para essa transformada de Fourier, porque nós estamos interessados em implementá-la em um computador quântico. O algoritmo de dividir para conquistar tem um custo n log de n, mas o nosso interesse é agora como construir a transformada de Fourier, como executar a transformada de Fourier em um computador quântico. Para isso, vou começar com um caso particular. Para construir a matriz da transformada discreta de Fourier 4x4, eu coloquei aqui à esquerda os vetores da base, a transformada aplicada aos vetores da base. Nós temos aqui as raízes quartas da unidade e a definição da transformada. Nós podemos interpretar esse 1, 0, 0, 0 como um polinômio. Esse vai ser um polinômio constante. A de x igual a 1. Independente da entrada, as entradas serão as raízes, mas independente das entradas, esse polinômio sempre terá saída 1. Então, o resultado da transformada discreta de Fourier para esse vetor de entrada será o vetor 1 com 4 1's. Esse segundo vetor representa o polinômio a de x igual a x. Então, as saídas do polinômio para 1, i menos 1 e i serão exatamente os valores 1i menos 1 e i. O próximo vetor de coordenadas te apresenta o polinômio ax elevado a x ao quadrado, que é esse terceiro vetor. Então, nós precisamos elevar cada uma das raízes ao quadrado. O que vai acontecer aqui? 1 ao quadrado é 1, i ao quadrado menos 1 ao quadrado. Agora, no último vetor da base, 0001, esse vetor aqui representa o polinômio x ao cubo. E o que nós vamos fazer é elevar ao cubo cada uma das raízes da unidade. 1 ao cubo será igual a 1, i ao cubo igual a menos i, menos 1 ao cubo igual a menos 1, e i ao cubo igual a menos, e menos i ao cubo igual a i. Com estas saídas, nós podemos construir a matriz da transformação discreta de Fourier 4x4 na base canônica, que será a matriz 1, 1, 1, 1. Aqui nós temos 1i menos 1 menos i, menos 1 e 1 menos 1. E 1 menos i menos 1 i, que é igual à matriz da transformada de Fourier 4x4 na base canônica. As colunas da matriz são ortogonais. Se você calcular o produto interno entre duas dessas colunas, por exemplo, se nós pegarmos a segunda coluna e a terceira coluna, então o produto interno, primeiro vetor transposto conjugado vezes o segundo vetor, então o produto interno vai ser o vetor transposto conjugado, i vira menos 1, e aqui ficamos com i, vezes o segundo vetor, e teremos aqui 1 mais i e menos 1 menos i igual a 0. Se essa matriz estiver correta, com qualquer par de colunas distintos, o produto interno tem que dar igual a 0. Mas as colunas não são normais, então a matriz não tem colunas ortonormais. O que nós podemos fazer é dividir aqui por 1/2, e a partir de agora nós temos colunas ortonormais, e essa será a matriz da transformada de Fourier 4x4.